Olá, queridos alunos! Direito Penal 4, artigo 316 do Código Penal, concussão. Então, gente, como sempre, Código Penal na mão, abra no artigo 316. Aqui nós temos ainda mais um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Vamos lá? Leitura do artigo, prestem bastante atenção. Exigir. Então não é pedir, não é solicitar, não é receber, é exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Então não se exige aqui que o indivíduo esteja exercendo de forma efetiva a função pública, porque fala que, ainda que fora da função ou antes mesmo de assumi-la, mas essa exigência tem que ter uma correlação com a função que esse indivíduo exerce, se ele estiver fora da função, ou que ele irá exercer, né, se ele ainda não assumiu. A pena é reclusão de 2 a 12 anos e pena de multa. No parágrafo 1º, nós temos o excesso de exação. Vamos lá? Se o funcionário exige tributo, contribuição social, que sabe ou deveria saber, indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, não amparados por lei, porque fala que a lei não autoriza. Pena, reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou de outrem o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena, reclusão de 2 a 12 anos, além da pena de multa. Então, caríssimos, aqui nós temos como bem jurídico a moralidade da administração pública. O sujeito ativo é o funcionário público. Não esqueçam que se trata de um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Mas, caríssimos, essa qualidade especial do sujeito ativo não impede que uma terceira pessoa, desde que pratique o crime em concurso de agentes com funcionário público, seja responsabilizado igualmente pelo crime de concussão. Então, é possível concurso de pessoas entre o funcionário público e um terceiro, e se este terceiro tiver ciência de que se trata de um funcionário público e que essa exigência for em razão da qualidade de funcionário público, né, dessa vantagem devida, for em razão da qualidade de funcionário público, este terceiro também responderá por concussão. Então, o sujeito passivo é a administração pública e o particular que venha a ser prejudicado por essa exigência indevida, essa exigência de vantagem indevida feita pelo funcionário público. Então, a nossa ação nuclear é exigir, no caso, vantagem indevida. Olha, mas cuidado, lembra que eu falei que é exigir? Então, aqui não é pedir e nem solicitar, certo? Então, caríssimos, essa exigência está ligada à função que ele exerce, a função pública. Então, caríssimos, esse agente ele deve ter o poder, ele deve ter a capacidade de cumprir o mal que ele prometeu, não necessariamente o mal que ele prometeu, mas ele deve ter, né, o poder, a capacidade de cumprir este mal, né, de realizar esse mal que ele falou que ele ia realizar, por exemplo, caso a vantagem devida não seja recebida. Então, muita atenção para essa situação de que é uma exigência. Então, caríssimos, aqui não há uma necessidade que seja uma grave ameaça e, sempre lembrando, deve estar relacionada ao cargo. Então, se o funcionário público fala assim, eu vou matar teu filho se você não me der 100 mil reais, olha, isso daí é extorsão, é artigo 158 do Código Penal. Então, muito cuidado
para essas particularidades do artigo 316 do Código Penal. Então, caríssimos, este crime, ele só se configura, né, a concussão só se caracteriza quando a gente exige, né, entre aspas, intima o particular amparado naqueles poderes que são inerentes ao exercício do cargo. Então, vamos supor, né, ai, meu Deus, mais uma vez, exemplo com policial. Me perdoem, policiais. Mas vamos lá. Então, imagine um policial que para uma pessoa numa blitz e fala o seguinte: olha, se você não me der R$ 500 agora, eu vou te multar. Eu quero esses R$ 500, eu exijo esses R$ 500, senão eu vou te multar. Que crime é esse? Artigo 316 do Código Penal, sem sombra de dúvida. Então, caríssimos, resumindo, vamos sintetizar? Quando se fala em concussão, existe uma exigência, uma ameaça da prática de um mal em virtude dos poderes do cargo que a pessoa ocupa, certo? Já na extorsão, do artigo 158 do Código Penal, a ameaça desse mal pode consistir em violência ou grave ameaça, estranhos ao exercício da função pública, estranho aos poderes do cargo que aquela pessoa ocupa. Então, trata-se de um crime doloso, não exige nenhum dolo específico, certo? Não se admite forma culposa, não existe previsão de forma culposa do artigo 316, e é um crime formal, porque ele se consuma com a mera exigência, independentemente do agente obter o recebimento da vantagem indevida. Existe a possibilidade deste crime ser praticado na forma tentada, quando, por exemplo, essa exigência for feita por escrito, certo? Então, é um crime plurissubsistente, então comporta a forma tentada. Muito cuidado, existe ali uma confusão bastante grande do crime de concussão com o crime de corrupção passiva. No crime de concussão, vamos lá, firmando a voz, que tem no crime de concussão? Exigir. Já quando se fala em solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem, nós estamos falando de corrupção passiva. Viram a diferença? Viram? Exigir é concussão. Solicitar, receber, aceitar promessa de vantagem é corrupção passiva. Não esqueçam desses elementos diferenciadores. No parágrafo 1º, nós temos o excesso de exação. Vamos recordar do parágrafo 1º, Código Penal na mão aí, por favor, senhores. Parágrafo 1º. Se o funcionário exige tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber indevido, ou quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso que a lei não autoriza, pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. Então, o que é exação? Para começo de conversa, exação é a cobrança correta de tributos, né? Este é o primeiro ponto, a gente tem que partir dessa premissa. Mas aqui, o crime é de excesso de exação. E este tipo objetivo, né, ele se divide em dois, ele subdivide em dois. Então, aqui na primeira parte fala que o funcionário público vai exigir tributo ou contribuição social que sabe ou deveria saber que são indevidos. Na segunda forma de conduta, o agente, nós temos ali um tributo, uma contribuição social que realmente é devida, mas o erro do funcionário público é fazer essa exigência através de um meio vexatório que cause vergonha ou de um meio gravoso, um meio mais gravoso do que o meio regular, certo? E não esqueçam, esse meio vexatório, esse meio gravoso não estão autorizados por lei,
certo? A lei não autoriza é o elemento normativo desse tipo penal. Esse tipo penal, ele é doloso, não se esqueçam disso. Como sujeito ativo, adivinhe, nós vamos ter um funcionário público, certo? Mas existe a possibilidade de que um terceiro pratique este crime junto com o funcionário público, e se esse terceiro, um particular, tiver ciência de que o seu aí num concurso de agentes que o outro coautor ou partícipe, que o coautor é um funcionário público, ele vai ser responsabilizado por concussão igualmente. Então, existe essa possibilidade do particular ser responsabilizado pelo crime de concussão. Sujeito passivo é o Estado e, de forma secundária, a pessoa, né, que é atingida pela conduta do sujeito ativo. Existe a possibilidade da forma tentada, não esqueçam que essa exigência pode ser feita de forma escrita, e essa missiva, essa carta, ela se desvia, né, enquanto ela está a caminho do destinatário. Então, existe possibilidade de tentativa, porque se trata de um delito plurissubsistente. Tranquilo? Até agora? No parágrafo 2º, nós temos a forma qualificada. Adivinha? Código Penal na mão, senhores. Parágrafo 2º. Vamos para a leitura. Se o funcionário desvia em proveito próprio ou alheio o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres públicos, pena reclusão de 2 a 12 anos e multa. Então, trata-se de um tipo penal derivado, é uma forma qualificada do excesso de exação. E, para finalizar, a ação penal no artigo 316, concussão, não poderia ser outra senão ação penal pública incondicionada. Então, caríssimos, chegamos ao final da análise do artigo 316 do Código Penal. Fiquem todos muito bem, se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Estudem!